Oi, qual que seria o melhor dia para agendar o meu visto em Dublin? Tô com essa dúvida ainda. A primeira coisa quando a gente fala de agendamento de entrevista é exatamente como que é feito. Então o processo para Dublin e Cork, por exemplo, eles diferem, onde Dublin para mim é um processo mais rápido. E aí no caso você faz uma ligação para a imigração para pedir uma data de entrevista. Basicamente é isso. Quando que você vai fazer essa ligação? É ainda no Brasil? É na Irlanda? Como que funciona essa parte? Nesse caso vai depender muito, mas pelo que eu vejo na prática, muitas pessoas acabam sim fazendo o agendamento do visto ainda no Brasil antes de viajar. Exatamente porque quando a gente está falando de entrevista do visto na Irlanda, especificamente em Dublin, a gente não está falando de um tipo de destino que você liga hoje para uma entrevista na próxima semana. Geralmente as entrevistas elas estão para daqui a um mês, mais ou menos 20 dias depois, depende aí da época do ano. Então por esse motivo, você acaba sim fazendo o agendamento do visto ainda no Brasil. Vamos levar para a simulação porque eu acho que é mais fácil. Digamos que eu estou chegando na Irlanda no dia 1º de agosto. Cheguei hoje e eu não agendei minha entrevista do visto, vou ligar para a imigração. Na hora que eu ligo para a imigração, ela não vai me dizer: "Oi, Iago, a sua entrevista do visto vai ser próxima semana, no dia 8. Isso muito provavelmente não vai acontecer. Muito provavelmente eu vou conseguir uma entrevista lá pro final do mês, pro dia 30 de agosto, ou até mesmo para setembro, dependendo da época. E aí, o que acontece? Eu chegar no dia 1º de agosto, fazer minha entrevista lá no final do mês, ou então em setembro, isso significa que eu vou ter o meu visto em mãos lá pro meio de setembro. Então, vai demorar muito, 45 dias, para de fato eu ter o meu visto em mãos. Então, isso não é algo interessante. Até porque muitas vezes isso vai implicar diretamente no processo de trabalho. Muito dificilmente você vai ter um empregador que vai te dar um trabalho se você não tem o visto, que é o básico, em mãos. Então deixar para agendar o seu visto, a sua entrevista, quando você chega na Irlanda, vai acabar te atrasando e impedindo que você tenha, de fato, o visto em mãos mais rápido. Como que você vai fazer o acompanhamento dessa entrevista? Eu gosto de fazer o acompanhamento através do Instagram, mas existem grupos no WhatsApp que fazem essa divulgação da data da entrevista. Mas eu acho que o Instagram já é perfeito. Então, se você não tem ainda esse Instagram, você me chama no WhatsApp, o link tá aqui na descrição, e eu vou te passar aí o Instagram para você fazer o acompanhamento dessas entrevistas. Beleza, mas agora quando que seria a melhor data para eu fazer a entrevista do meu visto? Digamos que você chegou no dia 1º de agosto e você vai no dia da entrevista do visto. Como que eu sei qual a melhor data para ir nessa entrevista? Primeiramente, você tem que ter em mente que você precisa de documentos para levar no dia dessa entrevista do visto, como por exemplo, carta da escola, carta de seguro. Essas cartas, elas precisam ter um endereço, que é o seu endereço fixo na Irlanda. Então a primeira coisa que de fato você tem que fazer quando chegar na Irlanda é procurar um endereço fixo, para quando você tiver esse endereço fixo em mãos, você colocar nas suas cartas, carta da escola, carta de seguro, e assim poder levar no dia da sua entrevista do visto. Beleza, encontrei minha acomodação fixa no dia 14 de agosto. Posso ir no dia 15? Não, ainda não. Digamos que eu encontrei minha acomodação no dia 14, então eu vou pedir para minha escola as cartas, eu vou colocar ali meu endereço fixo e tudo mais, e nesse caso a escola vai me dar um retorno de quantos dias que ela vai me entregar. Geralmente as escolas dão 5 dias para aprontar essa carta. Então digamos que nessa simulação eu entreguei o meu endereço para a escola no dia 15, ela vai me dar 5 dias aí para entregar minha carta, então eu vou colocar ali a minha entrevista lá pro dia 20, 21, 22, para exatamente dar tempo da escola me entregar a documentação e eu levar no dia da entrevista do visto. Antigamente, a imigração não exigia que você tivesse começado as aulas para ir na entrevista do visto. Então, você podia chegar no país, nem ter começado as aulas ainda e acabar indo na entrevista, né? Por exemplo, isso aconteceu comigo. Mas, hoje em dia, isso não acontece. Você precisa, de fato, ir na aula, ter um documento que comprova que você está indo para a aula, que é uma carta de frequência em sala de aula, para só assim você levar essa frequência no dia da entrevista do seu visto. Então não adianta marcar a entrevista para antes desse período de início de aula, porque não vai adiantar de nada. Digamos que chegou no dia 1º de agosto e você conseguiu uma acomodação no dia 5, foi super rápido, e aí no dia 6 você já está pedindo a carta da escola e a carta de seguro. Porém, digamos que as suas aulas é só no dia 15. Não adianta você ir na entrevista. Então, de fato, você vai ter que assistir às aulas, pelo menos 4 dias de aulas, para depois pedir a carta de frequência, para aí a escola te entregar essa carta de frequência e assim você poder levar no dia da entrevista do visto. Como que eu posso fazer para tirar o meu visto, para ter o meu visto em mãos de forma mais rápida? Antes de responder essa pergunta, eu vou te dizer que aqui na descrição a gente tem o Acesso Irlanda, que é exatamente um mapa para a Ilha da Esmeralda, onde você vai entender todo o processo, desde agendamento de visto, que é o que a gente está falando aqui, entrevista, documentação, escola, seguro,
tudo que você precisa saber nesse momento antes de embarcar e até mesmo depois de embarcar, com a parte de transporte, de documentação pós-chegada, de banco, como abrir, tudo isso você vai encontrar dentro do Acesso Irlanda em vídeos que eu gravei exatamente para o acesso, e você vai encontrar o restante do material também no Notion, onde você vai encontrar ali toda essa parte que eu não posso trazer em vídeo, como por exemplo links, como por exemplo o checklist mesmo, para você ir marcando ali tudo que você precisa fazer, o que você vai fazendo você vai marcando, links de escolas, de acomodação, então tudo isso você vai estar encontrando dentro do Acesso Irlanda. Dá uma olhadinha que está aqui na descrição e vai te ajudar muito. Respondendo essa pergunta, eu vou te dizer que depende um pouco de sorte, mas definitivamente depende muito de você também. A primeira coisa que eu diria para você é não começar as aulas muito tempo depois de que você chega no país, porque é exatamente isso que eu falei. Se você vai começar as aulas muito tempo depois, você só vai para a aula muito tempo depois. Consequentemente, você só vai poder ir na entrevista do visto muito tempo depois. Outro ponto aqui é exatamente você correr atrás dessa acomodação, para de fato ter uma acomodação fixa, e aqui que entra o quesito sorte, né? Porque às vezes as pessoas demoram um pouco mais, mas tem gente que acaba encontrando de forma muito rápida essa acomodação. E você tendo essa acomodação, você já consegue atualizar suas cartas, ter a documentação em mãos e também está apto para levar no dia da entrevista do visto. Não esquece de olhar o Acesso Irlanda, que está aqui na descrição, porque isso sim vai te ajudar muito no processo. Manda esse vídeo para alguém que está indo para a Irlanda, manda o Acesso Irlanda para alguém que está indo para a Irlanda, e até o próximo vídeo.